Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos criar um campo autoincremento utilizando um trigger e uma sequência no banco de dados Oracle. O objetivo é criar um campo-chave primário autoincremento através de uma sequência, sequence, com um valor inicial sendo 10 e incrementada de 1 em 1 pelos disparos de um trigger, de um gatilho. Uma sequência pode ser criada da seguinte forma: create sequence e o nome que a gente escolhe para essa sequência. Feito isso, a sequência ela assume valores padrão definidos pelo Oracle, bem como o valor inicial sendo 1, o incremento de 1 em 1, o máximo valor gerado pela sequência é de 10 elevado a 27, 20 valores alocados em memória cache para melhora de performance, entre outros. Todos estes valores e alguns outros podem ser definidos da forma desejada na criação de uma sequência. Um trigger é um subprograma armazenado no banco de dados que é disparado automaticamente sempre que ocorre um evento especial no banco de dados. Por exemplo, quando uma linha é inserida, a gente pode criar um trigger ali e determinar uma operação a ela, seja de uma restrição ou de uma ação. Quando uma linha ela é excluída, nós podemos capturar essa ação aí, como por exemplo a hora que isso aconteceu e de que máquina foi feita, como forma aí de uma auditoria. Ou na atualização de uma tabela específica. Ou seja, geralmente quando uma operação DML ocorre, um insert, um delete e um update. Com SQL Develop aberto aqui, nós vamos à nossa aula prática. Nós temos aqui, a princípio, a criação da tabela com campo código, o tipo de dados, um number, um tipo numérico, com 4 posições, definido como chave primária, primary key. Um outro campo com o nome, tipo de dado varchar 2, 45 posições. A gente cria essa tabela. Em seguida, eu tenho aqui a criação da nossa sequência, com o primeiro comando aqui, create sequence, o nome da sequência, o valor inicial da nossa sequência que foi definido como 10, Então tá aqui o comando start write 10, increment by 1, que é o valor do incremento, ela será incrementada de 1 em 1. Eu poderia definir de 2 em 2, de 3 em 3 e assim sucessivamente. O máximo valor gerado por essa sequência é 9.999. Ela armazena em cache os 10 números anteriores. Então a gente cria essa sequência criada. E agora vamos à criação do trigger. O primeiro comando, create or replace trigger, seguido do nome aqui, cria ou substitui a nossa sequência. E aí segue o comando que vai fazer os disparos gerando um número sequencial quando for feito uma inserção de valores na tabela que a gente criou. Por exemplo, eu tenho que inserir na tabela o código e em seguida o nome de uma pessoa. Então, nós vamos inserir somente o nome e essa trigger, ela vai disparar essa sequência nessa inserção, gerando ali um campo autoincremento. Seguindo aqui o comando, nós temos um before insert, antes de inserir, on, ou seja, em o nome da tabela que eu quero que ele faça essa verificação, que é a TBL-TRG, que é o nome da tabela que a gente criou. Então, antes de inserir na tabela TBL-TRG, faça uma verificação para cada linha e aí eu inicio aqui a condição, begin. Na minha condição, diz o seguinte, if, new.code is null, then. Então diz o seguinte, se o novo código lá na minha tabela is null, ou seja, ele for nulo, então descemos para a próxima linha. Select, ou selecione a sequência, aqui está o nome da sequência, seguido do ponto next val, into, ou seja, jogue a sequência dentro deste novo campo, se ele for
nulo, ou seja, dentro do campo código. Então esse comando aqui, ele seleciona a sequência desejada para que ela gere números sequenciais dentro do campo código. Em seguida tem um comandinho aqui, from dual, que ele ajuda a manter a sintaxe correta de um select quando não temos uma tabela na consulta. Ou seja, esse select aqui ele não está sendo utilizado numa consulta em uma tabela. Então, costumamos usar o from dual para que seja criada uma sintaxe correta, devido ao fato do select não estar sendo utilizado em uma consulta. Finalizamos a condição, end if, fim C, né? E end na trigger. Encerramos a trigger, encerramos o programinha. Então eu crio esse trigger TGR incremento compilado com sucesso. E agora vamos à execução. Eu tenho aqui um insert de 3 linhas na tabela criada, né, na TBL TGR, e eu quero inserir o campo nome, ou seja, eu vou inserir apenas o campo nome, e esse trigger aqui ele vai inserir os códigos, sem que eu me preocupe com isso, independentemente se o usuário sabe disso ou não. Então eu tenho aqui 3 comandos insert dentro da tabela TGR, referentes ao campo nome, com um valor aqui de cada nome, Adriano, Fábio e Anne. E a tarefa de inserir os códigos da sequência será um trabalho da nossa trigger criado. Eu tenho ali as linhas afetadas, eu faço agora um select para visualizar como que ficou a nossa tabela. Eu tenho 3 registros na tabela, com um valor de código iniciado em 10, o nome Adriano, seguido 11, Fábio, 12, Anne, na sequência que eu determinei lá na inserção. Então é isso, a nossa aula chegou até o fim, espero que vocês tenham gostado. Na necessidade de você começar um campo chave primária com um valor que não seja 1, é interessante utilizar aí a sequência, e pode ser feito aí com uma trigger, e também a gente já viu aí o funcionamento de um subprograma trigger criado em execução. Muito obrigado, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fiquem todos com Deus e até a próxima.